Bom, vamos lá. Hoje eu tô aqui para falar do True.js, né. Pra quem não conhece, o True.js é uma lib do JavaScript, que te permite trabalhar a renderização do 3D no browser. Então, basicamente você consegue trabalhar com 3D na web, né, trazer aplicações com experiências em 3D na web. O True.js é um tema que eu gosto muito, de verdade, de estudar, de discutir, algo que eu estudo no meu dia a dia. Eu faço isso totalmente autodidata. Infelizmente, eu não conheço ninguém daqui do meu ciclo, de pessoas próximas, que tenham interesse na lib, assim, de usar no dia a dia igual eu uso. Uso muito o True.js junto com o GSAP, entre algumas outras ferramentas. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora foi feito totalmente em True.js, não tem React Fiber, não tem GSAP, tá? O máximo que eu uso ali é o Dat.GUI. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para você a experiência, né, funcionando, e depois eu vou mostrar para você o código, beleza? Então, vamos para a experiência. Ó, basicamente, dentro desse ambiente, eu tenho aqui uma geometria plana com uma textura por cima dela. Eu tenho aqui uma árvore sem as folhas que foi instanciada em 3D e aquelas pedras ali. E eu vou explicando ao longo do caminho aqui, né? Desculpa que eu tô tossindo pra caramba ultimamente. Mas, basicamente, esses elementos em 3D instanciados, eles não têm física, então atravesso eles, não bato de frente, né? Eles até têm algum tipo de reflexão ou de absorção da luz. Aqui eu coloquei um ponto de luz para trazer um pouco mais, né, da textura do solo e da textura dos elementos. Essas pedras seriam hitboxes para acontecer eventos quando as pessoas acertassem dentro do ambiente. Como aqui a ideia é contemplação, a movimentação ela ficou lenta intencionalmente, tá? Eu não quero que a pessoa passe rápido pela experiência, eu quero que ela absorva a experiência, que ela veja. Tudo aqui foi pego no Sketchfab, com exceção da textura que eu peguei na Polyheaven, se eu não me engano. Faz tempo, tá? Que eu trabalhei nesse projeto. Que aqui o foco é no estudo do distanciamento, de criar vários elementos por meio da cópia de um único mesh. Né? Então, assim, você só tem uma árvore original, você só tem uma pedra original, o resto é tudo cópia. Tá? E isso faz com que a performance das experiências que tem uma grande quantidade de elementos, ela seja maior. Então a experiência ela é mais performática porque você necessariamente só tem um elemento pesando ali no seu bundle final, digamos assim, né? Essa casa aqui, ela foi pega no Sketchfab também. Eu joguei uma iluminação dentro dela e aqui na frente para dar um arzinho mais macabro. Eu parei nesse projeto um pouco antes de ir para frente com ele. A ideia era que o projeto ele trouxesse o hitbox para ter ali uns jump scare, que ele tivesse música, que tivesse alguns efeitos de som da movimentação, que acontecesse alguma coisa na aproximação da casa. Só que eu cheguei num contexto, num consenso, de que eu estava indo muito além do objetivo que era estudar o funcionamento das instâncias. Então eu parei e eu joguei no Git. Se você olhar no meu perfil, você acha, né, o link do Git. Eu não vou botar links aqui, porque toda vez que eu coloco o link, cortam a visibilidade do que eu crio, no LinkedIn principalmente, né? Com certeza você está vendo esse vídeo pelo LinkedIn, ou então recebeu de alguém do LinkedIn. E então assim, eu parei nesse ponto, beleza? E agora eu vou mostrar para você um pouco do código. Quero que você entenda o quão pode ser simples, né, essa construção. Aqui eu tenho algumas importações, todas do True.js, com exceção do Dat.GUI, mas o Dat.GUI eu só uso para posicionamento dos elementos. Então, assim, eu tenho uma casa, eu sei que eu quero ela no centro, mas em relação aos eixos X, Y, Z,
aonde é o centro. Ou então, eu quero de um centro um pouco mais para a direita, né? No eixo X. Eu quero uma profundidade maior no Z. O que eu quero? O DatUI, com ele, você cria uma interface personalizada em que você tem um elemento relacionado a esses valores da interface. E sempre que você muda os valores, ele muda o posicionamento do elemento. Futuramente eu posso trazer um vídeo mostrando isso, mas a base é essa. Então aqui eu tenho algumas variáveis. Aqui eu faço o instanciamento do loader de textura, né, do método de texture loader. Né? Aqui eu coloco todas as texturas, né, todas as áreas da textura relacionada a enrugamento, nível de metalicidade, se eu não me engano a palavra, o displacement, o normal map. Então, tudo isso faz com que aquela textura do solo, que aqui eu estou falando especificamente da textura do solo, que ela fique mais realista, tá? Né? E aí alguns pontos que a gente pode depois entrar em um contexto de textura específico para falar. Aqui é o método do... Método não, perdão. Aqui é o loader que está sendo importado. Eu instancio ele também. E aí eu faço o loading das árvores, das pedras e da casa, né? Sendo que as árvores e as pedras, elas passam, né, por um for loop, aonde eu defino que elas têm que ser distribuídas dentro de um posicionamento circular, né? E que dentro desse posicionamento circular, a distribuição dela é randômica. Então, toda vez que você começa o projeto, você abre e fecha aquele projeto, aquele aplicativo, elas vão aparecer em posições diferentes, mas elas têm que ignorar o centro desse círculo. Então, o radiano, né, ele faz com que os valores, ele faz com que haja todo esse conteúdo em volta, mas um espaço central que é o espaço que a casa fica. Resumidamente é isso, tá? E aí eu faço isso na árvore e faço isso nas pedras. E aí depois eu posiciono a casa. Você vê que ela não está no ponto 000, que seria 0x, 0y, 0z. Né? Tem aqui um pequeno ajuste para que ela fique ali bem localizada. E depois disso eu trago o renderizador, boto algumas coisinhas para a visualização ficar mais bonita. Crio a cena, junto com aquele fog, né, com aquela neblina que vocês viram. A densidade da neblina nem tá tão alta e você vê que ela é uma boa neblina, bem feita. Tem neblinas melhores para algo que vem nativo do Tree, já para mim é muito bom. São coisas simples, principalmente para estudo, né? Para projetos mais complexos talvez não seja o ideal, mas para estudo tá ótimo. Tem um listener que faz o resize e é uma questão de responsividade, mas o projeto não funciona no mobile, porque para botar no mobile eu precisaria criar uma estrutura diferente de movimentação, né? Eu teria que ter ali tipo um joystick para a pessoa se movimentar. Então acho que o máximo que você consegue no celular, não me recordo agora, mas é olhar em volta. Aqui eu crio uma câmera, posiciono essa câmera e adiciono ela à cena. Aqui tem o Pointer Lock Controls, que são esses controles de primeira pessoa. Então ele está associado ao corpo do projeto, né? do aplicativo, e ele está associado à câmera. Então, assim, não existe corpo personagem, né? É só a câmera em primeira pessoa. E aí eu tenho aqui alguns fatores que eu coloco para ter os eventos de movimentação. Então eu tenho um switch case aqui para os botões do teclado, papapá. Tem um raycaster aqui que eu vou falar um pouco mais abaixo. Luz ambiente, as luzes da casa e a luz da floresta. Aqui eu incluo tudo isso comentado aqui é do DatUI, que é para debug, né? Para fazer um debug da posição das coisas. A geometria plana e aqui toda a implementação daquelas texturas. Aí eu tenho aqui, eu digito aqui que tem que receber sombra dos elementos. Dou um novo atributo para essa geometria que ele não tinha antes, né? Aqui é a renderização dos tamanhos da tela e aqui é a mudança do pixel ratio
de acordo com a utilização do aplicativo pelo computador da pessoa. Aqui é um pouquinho mais complexo, mas a gente pode entrar nesse assunto depois, porque eu não quero prolongar esse vídeo. Já é a segunda vez que eu estou tentando gravar e o vídeo está ficando sempre muito grande, então eu tô errando nesse. Aqui a função Animate. Cara, imagina que agora, dentro do contexto do 3JS, você não é mais um criador de página. Você é um diretor de um vídeo, um diretor de um filme. Então tudo é frame. Então eu preciso que quando a câmera faça um giro, quando algo aparece e tem que mudar de estado, eu preciso que o frame da tela ele seja que haja atualização dos frames daquilo que está acontecendo. Então eu faço um animation frame e faço que ele atualize junto com a função animate, né? Eu tenho aqui o time e isso aqui está tudo relacionado à movimentação do personagem, da câmera, né? Esse movimento em primeira pessoa. Então aqui eu defino a velocidade, eu defino coisas relacionadas à direção, velocidade relacionada à direção e tudo relacionado a isso. Acho que não tem necessidade de entrar em detalhes nisso agora, mas vale um vídeo sobre o Raycaster e controles de primeira pessoa para falar sobre isso, tá? Em que eu tenho a renderização disso tudo na tela. Eu chamo o render aqui com a cena e a câmera, depois eu faço o animate. Cara, 372 linhas de código. Talvez não seja tão simples quanto eu acho hoje em dia, tá? Mas como um dos primeiros projetos que eu fiz de teste, para mim foi algo relativamente simples. Eu peguei alguns projetos como referência e usei todos eles para fazer esse projeto em questão, tá? E o que eu quero com isso tudo? Cara, eu quero fomentar o interesse das pessoas, principalmente das pessoas dentro do Brasil, pelo 3JS. Hoje o 3JS ele tem uma comunidade mundial. Se você participa dos fóruns, ou você já viu alguns fóruns, você vai ver que o fórum 3JS ele tem níveis. Hoje eu tô nível 2, quase 3 no fórum. E é uma coisa assim, talvez ridícula não seja a palavra, mas eu vou dizer que é ridículo. Porque olha só, o primeiro nível, acho que se eu não me engano, hoje em dia ele tem mais de 100 mil pessoas. O segundo nível já cai para casa de uns 20, 30 mil. No quinto nível que eu tenho, o nível mais alto, a gente tem 20. A última vez que eu vi, tá, gente? Pode ter mais hoje. Mas a última vez que eu vi tinha 24 pessoas. 24 pessoas no mundo que tava no nível mais alto do fórum do 3JS. E por que o fórum do 3JS é tão importante? Porque lá você encontra informações que você não encontra em lugar nenhum, cara. Sim, você vai encontrar pelo Google porque ele indexa. E aí você vai achar ele. Mas assim, tem coisas que eu encontro de questões no fórum que eu não acho nem no ChatGPT, que eu não acho no Gemini, que eu não acho nenhuma dessas AIs generativas da vida que a gente tem por aí. O fórum, ele é assim, ele é para quem gosta do assunto, para quem quer aprender, para quem quer tirar dúvida, é a casa. Ali que você tem que focar em estar se envolvendo com as pessoas. São 24 pessoas no nível máximo no mundo. Eu não sei se eu consigo passar por esse vídeo o tamanho de como eu fico impressionado com isso. Mas eu nunca encontrei um brasileiro no fórum. Sei lá, obviamente as pessoas não usam muito o próprio nome, a própria cara, que nem eu faço. Mas dificilmente eu tenho alguém dentro do meu ciclo de amizades, o ciclo de pessoas que eu conheci dentro do contexto de empreendedorismo, tecnologia, blá blá blá, que já tenha se envolvido com esse contexto de 3D na web, de 3JS, de React Fiber ou outros, sabe? Então, o meu foco aqui é fomentar isso. Quero ir para cima, quero trazer a galera para discutir sobre o assunto, né? Sem preciosismo, sem amorosidade, né? Parada séria. Vamos discutir, vamos aprender, vamos criar junto. Eu tô jogando as coisas no Git, então quem tiver interesse em saber mais, cola lá, faz um pull, clona, faz o que quiser, tamo junto. E é isso, galera. Eu tô aí para trocar e futuramente eu vou trazer mais vídeos igual a esse pra gente discutir, beleza? Tá acabando meu tempo. Tamo junto, valeu.